Bora aprender a produzir essa bolsa aqui em macramê? Oi gente, eu sou a G, a artesã Dona G Macramê, e a Euroroma me convidou aqui para ensinar vocês a produzir uma bolsa em macramê com o espesso 24 fios. O espesso 24 é uma ótima opção para fazer bolsas, porque ele é um fio médio. Então ele traz uma delicadeza e ao mesmo tempo deixa a peça rápida de ser produzida e em um tamanho maravilhoso. Além, é claro, de ter várias opções de cores disponíveis. Aqui eu escolhi duas delas, já vou falar mais para vocês. E você pode estar reconhecendo esse modelinho aqui, porque esse é um modelinho muito famoso lá no Pinterest, gente. E eu acho ele super fácil de fazer, inclusive aqui, ó, eu fiz, né, com a frente, com a faixa e atrás, né, ele inteiro só de uma cor. E o mais legal dele é que ele é praticamente aqui do tamanho de uma clutch, mas tem a alcinha que é feita na própria trama. Então é muito tranquilo de fazer e eu tenho certeza que vocês vão amar produzir aí. Agora, bora ver quais são os materiais que nós vamos utilizar para produzir essa bolsa. Para a nossa bolsa, eu vou utilizar o barbante 24 fios da linha espesso aqui da Euroroma. E eu vou acabar utilizando um pouco mais do bege, né? Ele vai fazer maior ali a nossa base. E eu vou utilizar apenas alguns fios do verde estonado para fazer um detalhe ali na nossa bolsa. Mas se você quiser, você pode fazer ela inteira com apenas uma cor. Ou até mesmo adicionar mais cores depois. Além disso, vou utilizar uma tesoura, fita métrica e uma cola de silicone para ajudar a gente no acabamento final da bolsa. Então, bora lá cortar os fios e iniciar essa peça aqui. Para fazer a peça do mesmo tamanho que a minha, você vai precisar de 36 fios de 2,40 metros. Aqui, como eu falei para vocês, eu vou utilizar duas cores e eu acabei pegando 32 fios do bege e 4 fios do verde estonado. Mas, como eu já falei para vocês, caso você queira fazer de apenas uma cor ou adicionar mais cores, é só você ir brincando com essa quantidade de 36 fios. Então, bora lá. Como que nós vamos começar a nossa peça? Você vai sempre pegar um fio e encontrar o meio dele. Para a gente encontrar o meio do fio, é só a gente juntar as duas pontas e aqui até o final e pronto, encontramos o meio dele. E agora, eu estou utilizando aqui o meu board macramê, que é um EVA mais grossinho, né? Para prender os meus fios. Mas aqui eu vou utilizar ele só para não sujar a minha mesa aqui do fundo mesmo. Porque eu vou utilizar uma fita para a gente prender aqui os nossos fios. Então, você pode ir só posicionando os fios, um do ladinho do outro, dessa forma aqui. Aqui até no meu board eu consigo prender ele, mas você pode deixar do jeito que eu tinha mostrado. Então vamos posicionando eles aqui lado a lado, até completar os 36. Já estou aqui com todos os meus fios adicionados, né, posicionados para a gente agora pegar uma parte da franja. E aqui, ó, adicionei o verde no meio, então aqui tem 20 fios, 4 fios verdes e mais 12 fios no bege, tá bom? Mas aqui é só uma sugestão de onde posicionar, você pode posicionar aí aonde você quiser. Então vamos lá, eu adicionei aqui, né, eu coloquei aqui nessas sardinhas, mas você pode só deixar ele posicionado assim. Porque agora, antes da gente começar os nossos nós, nós vamos precisar poupar, na verdade, né, uma parte de fio para a gente fazer uma finalização depois. Então, você vai pegar aqui desde o comecinho do fio, vai medir 10 centímetros e vai colocar uma fita, pode ser uma fita crepe, aqui eu estou utilizando essa fita maior aqui de caixa, né, para embalar. Vou colocar ela aqui, só para firmar. Não precisa se preocupar em estar totalmente retinho, né? Aqui tem
Por exemplo, aqui ficou até com 11. E aqui do outro lado acabou ficando com 11 também, certinho. Mas não tem problema se acabar ficando 12, 13, né? 9, 8. Se ficou um pouco menor do que 8, daí sim é um pouco preocupante, porque a gente vai precisar de fio para fazer os nozinhos depois. Mas isso daqui é só pra gente poupar esses fios, tá bom? Então não precisa ficar se preocupando muito assim, só tenta deixar o mais retinho possível, mas não precisa ser totalmente preciso, tá? Então pode fazer isso mais tranquila aí. Ok, meus fios já estão separados, agora nós vamos começar a fazer nós quadrados. Então, ó, nós vamos pegar aqui os 4 primeiros fios e vamos fazer o nosso primeiro nó quadrado. Eu vou até prender esse aqui com um alfinetezinho, só para ele ficar bem preso enquanto eu faço. Então, para fazer o nosso nó quadrado, nós pegamos os 4 primeiros fios e nós vamos movimentar apenas os 2 das laterais. Os 2 do meio vão ficar paradinhos. Então, nós vamos pegar o fio da esquerda e dobrar ele por cima dos 2 do meio. O da direita a gente passa por cima aqui do da esquerda e resgata aqui, ó, nesse meinho dessa volta. E puxa. Agora, nós vamos pegar os 2 e puxar aqui até o comecinho da nossa fita. Agora, com os mesmos fios, eu vou dobrar o da direita por cima dos 2 do meio. O da esquerda eu passo por cima do da direita e resgato, só que agora nessa voltinha aqui da direita. E puxo o fio. E está pronto o nosso nó quadrado. Agora é a gente repetir em todos esses daqui. Então, bora lá. Pega os próximos 4 fios. Faça o nó quadrado. Pega os próximos 4. E nós vamos fazer essa primeira fileira de nó quadrado até acabar os nossos fios. Nossa primeira fileira já está completa com todos os nozinhos. E, inclusive, ó, só mostrando para vocês que a gente faz a mesma coisa com os coloridos também, tá? Eles também entram nas nossas fileiras de nós quadrados. Agora, nós vamos fazer uma fileira de nós quadrados alternada. Quando a gente faz uma fileira de nós quadrados alternada, os nozinhos da próxima fileira, eles vão ficar entre 2 nozinhos da fileira de cima. E para a gente começar essa fileira alternada, nós vamos precisar retirar os 2 fios de cada ponta. Então, eu retiro aqui esses 2, porque a gente não vai usar eles nessa fileira. E nós vamos pegar agora os primeiros 4 fios, então, e fazer novamente mais uma fileira completa aqui de nós quadrados, no caso a fileira alternada, até, né, acabarem todos os fios. Então, bora lá. Fileira alternada finalizada. Agora, nós vamos fazer mais uma fileira completa. E sempre que a gente vai fazer a fileira completa, a gente precisa de todos os fios. Então, a gente junta eles aqui de novo. E nós vamos fazendo assim, com a nossa trama, né? Uma fileira completa, daí depois você tira os 2 fios da ponta, uma fileira alternada. Uma fileira completa, uma fileira alternada. Por enquanto, nós vamos fazer mais algumas aqui, até que a gente vai começar a fazer algo diferente, que eu já vou mostrar para vocês. Então, no total, nessa nossa primeira parte, nós vamos fazer 5 fileiras completas e 4 fileiras alternadas, sendo que a gente já fez uma de cada. E daí depois nós vamos para a nossa parte 2, que é fazendo as nossas alças e o restante do corpo. Aqui, só para facilitar a minha produção, eu vou já tirar essa fita. E eu vou prender agora aqui com os meus alfinetes, só para eu conseguir, né, ter mais espaço aqui.
e a fita não ficar me atrapalhando. Mas você pode continuar com a fita aí, caso você queira, tá bom? Eu vou só aqui só para facilitar a minha produção. Então, agora sim, bora voltar aqui para nossa trama. Fizemos a nossa fileira alternada, voltamos, né, os 2 fios aqui para nossa trama e pego os primeiros 4 fios e vou fazer agora uma fileira normal e vamos fazer dessa forma, alternada normal, até completar ali as quantidades que eu mencionei antes. E um detalhe, gente, muito importante. Essa trama aqui, na verdade, todo macramê, a gente precisa ter um equilíbrio na hora que a gente for apertar os nossos nós. Não dá nem pra gente apertar muito e nem deixar ele frouxo. Então, como vocês estão observando aqui, ó, eu tô fazendo o meu nó normal e eu vou até encostar no nó de cima. Depois eu termino e eu só, gente, aperto ele para firmar o nó. Eu não puxo muito assim. Porque se você puxar muito ele, você vai acabar diminuindo a sua trama. E você diminuir a sua trama, você vai, né, para você fazer ela maior, você vai precisar de mais fio. Então, você vai acabar tendo até mais custos mesmo em relação a fios, porque você está apertando demais. E se você apertar de menos, você fazer, né, se você não encostar aqui até o final, se você deixar ele muito frouxo, vai acabar deixando a sua bolsa, né, muito mole, sem estrutura. Então, essa trama aqui, ela é bem fechadinha e ela é ótima, né, para dar um pouco mais de estrutura para a nossa peça. Mas se você não tem um equilíbrio aí no aperto dos seus nós, pode acabar prejudicando a sua trama. Então, faça aí com bastante calma, com bastante tranquilidade, que não tem erro. E óbvio, essa aqui também é uma peça maravilhosa para você treinar o seu nó quadrado. Uma observação muito importante aqui para vocês. Sempre que a gente volta, né, de uma fileira alternada e a gente, né, pega novamente os 2 fios e vamos fazer aqui o primeiro fio da fileira completa, isso serve, né, para as 2 extremidades. Quando a gente está fazendo aqui o nosso nó, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não apertar e ele, né, ficar torto. Então, nós vamos apertar ele até encostar no nó de cima. E aqui vai ter um espaçamento que a gente precisa respeitar. Então, sempre que você estiver fazendo esses nós nas laterais, lembre que é preciso deixar esse espaçamento aqui, né, para manter a nossa trama reta. Já completei todas as fileiras que eu tinha falado para vocês. Então, foram 5 completas e 4 alternadas, totalizando 9 fileiras aqui, né, nessa parte 1. Agora, para a nossa parte 2, nós vamos pegar os 6 primeiros fios, ó, então 4 aqui do primeiro nó, 2 do segundo, e aqui na outra ponta também vamos pegar os 6 primeiros fios e nós vamos deixar eles separados por enquanto. E antes da gente mexer neles, nós vamos fazer mais algumas fileiras com esses fios aqui do meio, tá bom? Então, vamos pegar os 4 primeiros fios e agora a gente vai fazer aqui a nossa fileira completa, mas na forma alternada, tá bom? Então, aqui vamos fazer o nosso primeiro nozinho. E vamos completar aqui a nossa fileira. Pronto, já fiz aqui a primeira fileira e como vocês podem ver, a gente acabou utilizando todos os fios. Então, nessa parte 2 aqui, né, desconsiderando tudo aqui em cima, desconsiderando esses fios, eu fiz aqui uma primeira fileira completa. Agora, nós vamos para a nossa fileira alternada, então a gente separa os 2 fios aqui do lado e vamos fazer a nossa fileira alternada normal. Então, nós vamos acabar fazendo essa nossa fileira alternada da mesma forma que a gente fez aqui, só que com menos fios. E no total, nós vamos fazer 6 fileiras normais e 5 fileiras alternadas. Vai ficar um pouquinho maior do que essa parte 1. Então, vamos fazer toda essa parte aqui
sem esses fios, tá? Vamos fazer apenas aqui e depois a gente vai voltar com todos os fios. Então, bora lá continuar. E ó, gente, continuamos respeitando aqui o nosso espaçamento, tá? Quando a gente volta aqui para nossa segunda fileira normal da parte 2. Já finalizei as 6 fileiras completas, junto com as 5 alternadas, totalizando aqui então 11 fileiras nessa segunda parte aqui do meio. E antes da gente ir para nossa terceira parte, a gente vai fazer a nossa alça aqui. Então, esses 6 fios que a gente deixou de lado, eles vão se transformar na nossa alça e depois eles voltam aqui para nossa trama. Então, para isso, eu peguei aqui um fio de 1,5 m e eu peguei ele no próprio barbante bege, mas você poderia ir pegar no verde, você poderia pegar a juta, tanto a juta de 4 milímetros quanto a juta brilhante, que ficaria maravilhoso, daria um charme a mais para a peça. Mas aqui vou continuar com o mesmo fio. Então, vamos encontrar aqui o meio dele. Então, pega as 2 pontinhas, vai até o final aqui no meio. E a gente vai colocar essa voltinha aqui do meio por baixo desses 6 fios. E agora, nós vamos começar a fazer nó quadrado. Então, ó, só que diferente do nó quadrado que a gente fez até aqui, aqui no meio vamos ter 6 fios e não 2 fios, mas eles vão continuar paradinhos aqui. E nós vamos movimentando esses 2 aqui, que é o único fio que a gente acabou de adicionar. Então, dobro da esquerda por cima dos do meio, o do da direita a gente passa por cima do da esquerda, passa aqui por baixo e resgata aqui no meio e puxa. Então, a gente fez a primeira volta, vou fazer agora a segunda volta invertendo. Então, eu passo da direita por cima dos 2 do meio, o da esquerda passa por cima do da direita e resgato aqui no meio e puxo. Pronto, já formei o meu nó quadrado e agora, ó, eu vou segurar esses 6 fios e vou levar esse nó quadrado até aqui o topo. E eu vou continuar fazendo nó quadrado até igualar aqui no mesmo nível desse meu último nó, essa minha última fileira aqui. Então, bora lá fazer alguns nós quadrados aqui. Ó, gente, eu fiz até agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nós quadrados. E ele tá aqui quase chegou. Eu vou acabar fazendo só meio nó quadrado. Então, vou fazer só uma voltinha aqui para ele ficar, ó, ainda mais igual. Agora sim, ele tá certinho, né? Eles estão na mesma altura. Então, eu acabei fazendo 9 nós e meio aqui do nó quadrado. E esse aqui é a nossa alça. E a gente vai repetir a mesma coisa, formando aqui, ó, a outra alça, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o acabamento desses 2 fios, porque a gente adicionou, né, esse fio e agora a gente tem que tirar ele daqui, porque ele não tem que continuar na nossa trama. Então, eu vou pegar aqui um alicate, e aí você pode substituir esse alicate por uma agulha de crochê, por uma agulha de tapeceiro, né? É só pra gente conseguir puxar o fio. Outra opção é você colocar uma fita crepe aqui na pontinha, né? Pra deixar ela um pouco mais firme e você ir passando com a mão mesmo, tá? Mas como que vai funcionar? Você vai pegar o seu fio e você vai passar ele aqui, ó, por dentro dos tracinhos. Tudo isso aqui que a gente tá fazendo, nós vamos dobrar ela. Então, o importante é que você faça esse acabamento dos 2 lados, do mesmo lado, para que depois, né, essa parte do acabamento ela fique por dentro da bolsa e não por fora. Então, aqui, vou fazer aqui por cima mesmo. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, tenho esse primeiro tracinho, vou pegar esse segundo tracinho, eu passo aqui o meu alicate por baixo desse tracinho aqui do nó quadrado. Vou pegar aqui o primeiro fio e eu puxo ele e o segundo fio também puxo aqui
por debaixo desse segundo tracinho. Poderia parar aqui, mas eu vou continuar puxando ele por mais alguns tracinhos. Então, ó, todos esses tracinhos aqui, posso puxar ele sem problema nenhum. Então, ó, vou colocar aqui por baixo, já peguei 2 tracinhos de uma vez. E puxo ele. Só cuidado para que nesse processo você não acabe puxando os nós também, tá? Então, sempre tomar cuidado para ele continuar aqui na mesma altura. Depois aqui que eu coloquei, então, eu coloquei por trás de 3 tracinhos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha tesoura e eu vou puxar ele um pouquinho para ele ficar bem rente. Cortei. E com uma cola de silicone, eu vou levantar esse último tracinho aqui que eu coloquei ele. Vou passar aqui por cima um pouquinho da cola de silicone, bem pouca coisa. E esse último tracinho eu vou empurrar para que o tracinho cubra as pontinhas, ó, tá vendo? Então, você não consegue nem ver onde que tava, porque o tracinho, que foi esse aqui, ele cobriu as minhas pontinhas. Então, vou fazer esse mesmo processo aqui para essa alça, né, que eu já fiz. Então, mesma coisa, vou puxar aqui os fios, prontinho. E agora, para a nossa parte 3, vocês podem ver que eu já iniciei ela aqui, né? Só para conferir a quantidade de fios, se ela ia dar tudo certo aqui pra gente. E é super simples, ó. Nós vamos pegar aqui, vamos começar pela nossa ponta. E nós vamos pegar aqui 4 fios e 2. Porque aqui em cima a gente pegou 4 fios do primeiro nó e 2 fios do segundo nó. Então, ó, vou separar. Com esses 4 fios, eu vou fazer um nó quadrado. E eu faço esse nó quadrado levando ele aqui para perto da minha alça. E vou continuar meu nó quadrado aqui com esses 2 fios, mais os primeiros 2 fios aqui dessa parte do meio. E agora, de 4 em 4, eu vou continuar aqui a minha fileira completa. Bom, gente, então já fiz aqui essa primeira fileira completa. E agora o que a gente vai fazer é replicar tudo que a gente fez aqui. Então, vocês vão pensar que essa fileira é a mesma que essa. E que então a gente tem que fazer mais 8 fileiras, no total, né, as 9, contando com essa daqui. Então, a gente vai fazer aqui, ó, né, contando com essa primeira, 9 fileiras até terminar na nossa quinta completa. Então, são 5 fileiras completas e mais 4 fileiras alternadas. E daí, nós finalizamos o corpo da nossa bolsa e vamos para o fechamento dela. Então, bora lá? Para fazer a minha fileira alternada, eu tiro aqui os meus 2 fios e vou fazendo os meus nós quadrados alternados. Agora sim, finalizei todo o corpo da bolsa e eu vou medir aqui para vocês. Então, estamos com 42 centímetros de largura e 29 centímetros de altura. Só que isso vai mudar, né, em relação à bolsa, porque nós vamos dobrar a bolsa dessa forma aqui. E, ó, gente, o legal é que, né, com a nossa faixa, de um lado ela fica com a faixa e do outro lado ela fica sem a faixa. Inclusive, se você
gostaria que a faixa ela estivesse, né, dos dois lados, era só você ter replicado a faixa aqui. Aqui eu tenho 12 fios, você colocaria 12 fios, daí você coloca 4 fios da faixa, mais 4 fios bege, 4 fios da faixa e mais 12. Daí dá os 36 certinho. Como eu falei lá no início, você pode posicionar aí aonde você quiser, trazer mais cores, que fica bem legal. E agora, para o fechamento dessa bolsa, né, tenho algumas considerações. Quando a gente for fechar, nós vamos poder usar ela sem as franjas e com as franjas. Só que sem as franjas, a gente vai virar ela do avesso para que todo o acabamento, os fios aqui, eles fiquem para dentro da bolsa. Mas caso você queira as franjas, daí o lado que você cortou aqui vai ser o lado das franjas também, tá bom? Antes da gente começar a fechar, a gente precisa cortar esses fiozinhos aqui, ó, que são lá do começo. Então é só você vir com a tesoura e ir cortando aqui na voltinha, pra gente conseguir dar os nós e fechar ela. Cortado. E outro detalhe importante que eu lembrei aqui de falar pra vocês é que, né, estamos aqui com a nossa bolsa. Quando a gente vira, você vai lá e me fala que você achou que ela ficou muito curtinha. Porque aqui ela está com 20 centímetros de altura. G, achei ela muito curta. Ok, se você quer ela um pouco mais alta, você vai adicionar mais fios aqui lá no início, na hora que você for cortar. G, eu quero ela mais larga. Ok, então você vai aumentar mais fileiras e também a metragem do fio inicial, você vai aumentar ela para que você consiga fazer mais fileiras. A única coisa que você tem que lembrar é que a mesma quantidade de fileiras que tem na parte 1, tem na parte 3. Agora, a parte do meio, você fica aí bem livre, mas lembrando que ela que vai definir também a largura aqui da nossa alça, tá bom? Mas para uma bolsa, assim, né, para sair tranquila, eu achei ela um tamanho bem bom. É mais ou menos o tamanho aí das clutches, então, né, eu achei esse tamanho ótimo. Então vamos lá, para a gente fazer o nosso fechamento, nós vamos dobrar elas e nós vamos pegar sempre de 4 em 4 fios e fazer um nó quadrado. Então, ó, vou pegar aqui os 2 primeiros fios, só que são os 2 fios de cada lado, e vou fazer um nó quadrado. Então, deixo aqui os 2 do meio, pego os 2 das laterais e faço o meu primeiro nó quadrado. Fiz esse meu primeiro nó quadrado, eu vou deixar os 2 fios que eu fiz o nó quadrado, né, o nó pra cima, e vou pegar esse meu fio aqui, ó, né, os 2 fios do meio, e vou usar ele como guia para todos os meus próximos nós quadrados. E aqui a gente vai fazer o seguinte: o próximo fio de cada lado eu vou tirar e dobrar e vou fazer o nó quadrado aqui com o próximo. Mesma coisa com o próximo, ó, o próximo fio de cada lado eu tiro e faço um nó quadrado aqui com o meu fio. Depois que a gente fez esse primeiro nó, nós vamos passar os 4 fios para cima e vamos pegar os próximos 2 fios de cada lado, formando 4, e vamos fazer um nó quadrado. E vamos fazer dessa forma até chegar ao final. Então, fiz aqui o meu nó quadrado, coloco os 4 fios para cima, pego os próximos 2 fios e faço um nó quadrado também.
puxa pra cima. E assim por diante, gente, até acabar. E vamos reproduzir esse mesmo processo do outro lado também. Terminei de fechar aqui dos dois lados, ó. Então agora a bolsa está fechadinha. E como eu falei para vocês, uma opção é deixar as franjas aqui, gente, tá? Como eu falei para vocês lá no início, essa aqui é uma bolsa muito famosinha lá no Pinterest. E muitas vezes nós encontramos com as franjas assim mesmo. Então você pode deixar a franja assim. A única coisa é que se você quiser deixar com a franja, eu recomendo que lá no começo, na hora de cortar os fios, você corte aí com uns 20, 30 centímetros a mais. Então, ao invés de cortar com 2,40 metros, cortar com 2,70 metros, por exemplo. Porque daí, aqui, essa franja, ela vai ter mais espaço, porque aqui, ó, por exemplo, alguns fios, eles acabaram ficando bem pequenininhos, tá vendo? Então, para isso não acontecer, o que você pode fazer é aumentar. E, por exemplo, eu vou cortar agora ela aqui, mais ou menos da mesma altura que ela tá aqui. Então, ó, eu vou só arrumar ela aqui e vou cortar ela aqui, ó, todos os fios, cortar mais ou menos aqui da mesma altura. E pronto, ó, agora ela ficaria, né, bem bonitona com a franja. E também, a hora que a gente vira ela do avesso, daí nós temos a bolsa sem a franja. E ó, com o acabamento certinho aqui, tá? Fechadinho. Então, se você quiser deixar com a franja, é só você finalizar aqui. Agora, se você quiser ela sem a franja, daí, nesse caso, eu vou mostrar agora para vocês como a gente vai, né, cortar e deixar ela segura, mas eu recomendaria que daí você fizesse um forro, tá bom? Então, se você não quer deixá-la com as franjas, eu recomendo daí que você utilize um forro, né? Faça um forro aí para bolsa, para que não fique aparente todos esses nozinhos, né? E os fios que vão sobrar. Então, para tirar a nossa franja, nós vamos cortar os fios aqui, ó. Não rentes, mas bem próximos. Então, ó, cortei aqui os fios. Desse outro lado, vou fazer a mesma coisa. Para deixar a sua lateral ainda mais segura, o que eu recomendo é que você venha com a cola de silicone e vá colando aqui um sobre o outro. E aqui você não precisa se preocupar tanto com a beleza, porque se você vai colocar o forro, toda essa parte aqui, ela vai ser tampada, né? Então, você vai cobrindo aqui, ó, um sobre o outro. Passa um pouquinho da cola de silicone e cobre. Ai, Gê, mas eu não sei fazer o forro. Então, daí, como eu falei, eu recomendo realmente que você faça ela com as franjas, porque daí, né, você não precisa ter todo esse trabalho. Eu vou confessar para vocês que eu também não sou muito fã de fazer forro. Então, daí eu deixaria ela com as franjas. Aqui é só para mostrar para vocês mesmo. Então, aqui, ó, vou grudando as partezinhas. Então, como eu falei, né, gente, não fica bonito o acabamento assim, mas a gente faz isso apenas para segurar mesmo os fios e eles não ficarem saindo aqui para fora. Então, você vai fazer ele dessa forma, vai juntando aqui todos os fios, um em cima do outro mesmo, porque daí depois, a hora que você virar, daí, ó, vai ter, né, todo esse acabamento aqui que a gente fez, mas você vem aqui com o forro e tá tudo certo, tá bom? Vou até dar uma outra ideia para caso você não queira fazer um forro, mas queira fazer ela sem franja. Você pode fazer 2 fileiras de nó festonê com 4 fios e daí você vem e cola aqui por cima, ó.
aqui do fundo até aqui por cima, e você vai conseguir também tampar todo esse acabamento aqui, tá bom? Então essas são algumas soluções para você finalizar a sua bolsa. Você vai escolher o que fica mais fácil aí para você, qual que você prefere. Eu sei que aqui dentro do macramê existem muitas opiniões em relação a gostar de franja, gostar sem franja. Eu sou mais do time que gosta sem franja, porém confesso para vocês que o trabalho que dá fazer todo esse acabamento aqui às vezes compensa também ter uma franjinha. Mas fica muito aí a seu critério. De qualquer forma, essa bolsa aqui fica maravilhosa e é uma ótima opção para você fazer aí, porque ela é rápida de fazer, gostosinha e super fácil. Então fica uma ótima opção para você presentear, para levar para as feiras, adicionar no seu catálogo. E agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa bolsa, se você vai fazer com franja, sem franja e em quais cores do espesso 24 fios você vai escolher por aí.